Quero falar hoje sobre revelações a respeito de guerra espiritual. Eu estou vivendo um momento, daqui a mais uma semana que vem, vou fazer uma imersão em guerra espiritual e eu vou passar para vocês um pouquinho daquilo que a gente vai ensinar, mas bem um pedacinho. Se não der tempo essa quarta-feira que vem eu continuo, tá bom? E vou dar para vocês algumas coisas que são... Pessoa, será que eu estou debaixo de uma guerra espiritual? Será que eu estou vivendo um momento de cerco espiritual? Será que eu estou dentro de uma prisão espiritual? Gente, a semana passada eu atendi uma pessoa, ela estava 30 anos presa, 30 anos. Só que ela não reconhece que aquele mal espiritual, ela achava que era um mal natural. Não, isso aqui minha mãe tinha também, minha avó também tinha, mas era uma perseguição. Sabe quando Isaías 8 fala sobre espíritos familiares? Já ouviu falar nisso? Demônios familiares? Eles seguem a família, mas tem uma causa de perseguição. É um pecado dentro de casa, é um pecado familiar, é um segredo familiar que repete de geração em geração. Então, ele aprende a pecar e depois ele é motivado, influenciado. A gente chama isso na Bíblia de tentado. A tentação é o quê? É uma influência, é um convite. Por quê? Porque o pecado, qualquer pecado, ele gera prazer. Todo pecado dá prazer. Eu tenho falado aqui, o pecado mais citado na Bíblia qual é, gente? Fofoca. Não é idolatria, não é roubo, o pecado mais citado na Bíblia é fofoca. E sabia que a fofoca dá prazer? Dá. Quando você fala mal às escondidas, fala mal do teu marido para os teus filhos, fala mal da tua mãe para os teus filhos, para os teus irmãos, você fala mal do teu chefe, você fala mal do teu empregado, sabe aquilo que você fala escondido, que você não tem coragem de falar na cara? Isso é uma maneira de você estabelecer, às vezes, uma calúnia. Por quê? O fofoqueiro, ele olha para você e conta algo ruim de mim ou de qualquer pessoa, para quê? Para você ser árbitro, ser um juiz, você colocar mim acima do outro. Você viu o que o fulano fez? Na verdade, todo mundo tropeça, todo mundo erra e não existe perfeitos. Mas o fofoqueiro, o caluniador, ele presta um ótimo serviço para quem? Para Satanás. A palavra diabo quer dizer isso, acusador. Então, quando a gente fala sobre perseguições, eu estava falando de uma pessoa que eu atendi, gente, a pessoa achava que aquilo era natural. E eu quero mostrar para vocês aqui, que a questão da guerra espiritual é um ensino. E é um ensino que Deus promove para o seu povo. Diz assim, Juízes capítulo 3, verso 1 a 4. Estas, pois, são as nações que o Senhor... Gente, é Deus, o Senhor deixou ficar. São problemas que Ele permitiu que eu e você tivéssemos. Para quê? Para por elas provar a Israel, a saber, todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel, delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Você pode repetir isso? Ensinar a guerra? São problemas, Deus deixou de propósito. Ele vai citar aqui 7 nações. Os ferezeus, os jebuseus, os amorreus, os filisteus. Ele vai dizer, essas nações é proposital. O Senhor deixou ficar. Por quê? Porque vocês não sabem o que é guerra. E eu preciso que as gerações que não experimentaram a guerra, experimentem a guerra para poderem aprender a guerra, para ensinar a guerra. Por quê? Se você não aprende a lutar e não ensina o teu filho a lutar, ele vai virar um molenga. A musculatura espiritual depende dos inimigos que nós enfrentamos. Você pode pegar qualquer pessoa na Bíblia. Por que Davi venceu Golias? Por quê? Porque ele já tinha lutado com o urso. Ele já tinha lutado com o leão. Ele já tinha protegido o rebanho, ele já tinha corrido atrás do leão. Se um leão, 1 Samuel capítulo 6, 16, 17, pego mais ovelhas do meu pai, gente, as ovelhas não são minhas não,
são do meu pai. Eu vou atrás dele. Eu dou golpes até que solte. E se ele volta contra mim, eu dou golpe nele, eu pego pela juba e acabo com a raça dele. Davi, ele tinha uma experiência que ele já vinha colecionando e ele tinha só 14 anos. Quando ele diz assim, o quê? Quem esse circunciso filisteu é para afrontar o exército de Deus? Eu vou lá lutar com ele. E tem mais, hein? Você vai ganhar um prêmio. Aí Davi fala, prêmio? É. Quem lutar e vencer nunca mais vai pagar tributo. Você imagina, você nunca mais vai pagar imposto de renda, IPTU, IPVA. Você não tem que mais pagar nunca mais tributo para o rei. Ele falou, opa, é para mim. E mais o quê? E vai casar com a filha bonitona do rei. Então o rei tinha uma filha bonitona. Ele falou, mas tudo isso para mim, só para eu derrubar esse cara aí? Eu já lutei com urso, já lutei com leão. Davi, ele conhecia a guerra antes de ir para a guerra. Se a gente não conhecer a guerra, a gente vai ficar sempre dependente dos outros para lutar as guerras pela gente. Pastor, por que isso está acontecendo comigo? Olha para mim, foi Deus. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel. Por que você vai para a escola e faz prova? Por que você faz a prova do Enem? No meu tempo era vestibular. Por que você faz prova para passar de ano? Para prova. Não é para reprovar não, hein? É para provar a Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que antes não sabiam dela. Então, se você não aprender a lutar, você vai ser sempre vítima. Eu sempre ensino para vocês, existe uma lei da selva, é a quarta lei da selva, haja sempre como caçador, e nunca como caça. Você nunca vai ver um leão com medo de qualquer bicho na selva. Por quê? Ali quem manda é ele é o rei da selva. Ele não anda com medo de ser devorado por uma hiena, ele não anda com medo de ser devorado por um javali, ele não anda com medo de ser devorado por uma raposa. Por quê? Porque ele age sempre como caçador, e nunca como caça. Enquanto a igreja não entender que a igreja não é a vítima, Jesus não está brincando quando ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você não entendeu ainda. Quando Deus diz, eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, diga todo, nenhum dano vos fará. O que a gente pensa? A gente cai na mentira do marketing do inferno. Não, pastor, o diabo, esse demônio, é poderoso. O quê? O Senhor é poderoso. Gente, não existe, nunca existiu, e jamais haverá uma guerra entre Deus e o diabo. Você consegue citar para mim aí? Não, porque o diabo... Gente, o diabo foi derrotado há muito tempo atrás. Ele não foi derrotado enquanto a gente estava orando, ele não foi derrotado enquanto o louvor estava louvando. Gente, ele foi derrotado na cruz, gente. Colossenses 2,15 é um texto tão claro. E tendo derrotado principados e potestades, os expôs à vergonha e triunfou sobre eles na cruz. Só que o marketing que o próprio diabo faz nos filmes de terror, nos filmes de Hollywood, olha que perigo. Tem gente que sobe no púlpito para exaltar o poder de um derrotado. Gente, eu vou fazer uma piada aqui, por favor, não fique triste comigo. É a mesma coisa que você que é torcedor do Paraná, eu estou trazendo para o ambiente doméstico de Curitiba, achar que teu time vai ser campeão do mundo esse ano. É ridículo. É ridículo. Ele está fora do campeonato. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus, não é que ele deu um golpe lá, e ele está estribuchando na lona, e o juiz está lá, começou a contagem, 2, não. O golpe que Jesus dá na cruz, desabilita Satanás. Agora, por que ele entra dentro das pessoas? Por quê? Porque ele seduz a pessoa com a sua mentira. É um grande mentiroso, é um farsante, é um dissimulado.
Então, as próprias manifestações demoníacas, gente, ele quer provar algo que ele não é. Não, porque eu vou matar ela. Não, a expressão que ele fala, você fala, puxa vida, eu acho que é verdade, mas é tudo mentira. Ele é pai da mentira. Quando ele mente daquilo que ele acha próprio. Então, enquanto a gente não tira esse medo do ser que foi derrotado, você diz em nome de Jesus, sai! Gente, ele sai. Por que ele não sai comigo? Porque você não sabe a autoridade que você tem. Você não conhece o poder de Deus que opera em você. Você ainda desconfia que o Espírito Santo não está aí. Você desconfia que aquilo que Deus diz que Ele deu, não está aí. Você acha que só está em mim, no pastor. Gente, quando Deus, Ele te sela com o Espírito Santo, quando Deus, você crê na palavra de Deus, Efésios, capítulo 1, verso 13, 14, o Espírito Santo entra aí. Você não é meio salvo, não. Você já é salvo. E o mesmo Espírito de Deus que opera em mim, opera em você. Só que o grande mentiroso, ele começa a espalhar, e você começa a aprender e fica com medo dele. Olha para mim. O diabo morre de medo de você. Isso aqui não é evangelho da hipergraça, não. A hora que você usa o nome de Jesus, que você aprender a usar o nome de Jesus, os teus inimigos são derrotados. Por quê? Porque é no nome de Jesus que eles são expulsos. Não é você em si. É aquilo que está em você. É aquilo que você carrega. Quando nós falamos de guerra espiritual, aprenda isso. Sempre haverá ataque essas 4 horas aqui. Vocês lembram quando um cara velho, já morreu em 2007. O nome dele era Osama Bin Laden. Lembra desse nome? Os mais jovens não vão lembrar. Ele era um terrorista, de um grupo terrorista, chamado Al-Qaeda. Não se fala mais muito, hoje se fala de Hamas, de Fatah, de Hezbollah, de Rafa. Esses são os grupos terroristas, porque eles ficam lá o tempo todo perturbando Israel. Mas havia um outro grupo, chamado Al-Qaeda, que era liderado por esse Osama Bin Laden. Ele pega os aviões americanos, repara que só foi Boeing, não teve Air France. Ou seja, as expressões do poder aéreo norte-americano, ele pega os aviões americanos, de uma empresa americana, que é a American Airlines, e da Delta, e eles usam os aviões americanos contra esses alvos aqui. Toda a guerra espiritual, toda a guerra civil, toda a guerra militar, existe algo chamado centro de gravidade. Centro de gravidade é o local do desequilíbrio. Nós não falamos de Davi? Davi, ele pega uma funda e uma pedra. O gigante é gigante, não é gigante? Mas ele tem um ponto de desequilíbrio. Ele acerta na testa do gigante. Pá. É o ponto do centro de gravidade. Ele cai e ele morre. Quando você atinge a liderança, Jesus diz em Mateus capítulo 24, essa noite, todos vocês se escandalizarão de mim, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, se afastarão. Você quer acabar com algo? Destrói o líder. É por isso que a figura da paternidade, ela é tão atacada pelo inferno. É por isso que hoje, existe pessoa que está celebrando a feminilidade masculina. E ele é um doce. Eu não estou falando que o homem tem que ser mal educado, estúpido, grosso, não é nada disso. Mas hoje há uma fragilidade sendo celebrada. Aí, casei com você, mas não gosto de você, vamos separar. Ô meu chapa, você é homem, e a tua palavra tem que ter valor. Não, tem que ver. Inclusive eu vou ali no cartório agora, e vou me separar dela. O homem, que é aquele que dá tranquilidade para a esposa pode trabalhar à vontade, não sou contra isso não. Mas se ela não quiser trabalhar, é o homem que bota o pão ali.
Ele que bota, ele que paga. Ela tem que saber que existe alguém, chama-se sacerdócio masculino. Aqui, quem vai proteger você sou eu. Esse é o papel do homem: proteção, identidade, direção e amor. São 4 papéis que o homem, o ser humano do sexo masculino, é dele. O que o diabo faz? Ele destrói a liderança masculina. Eu chamo isso de colapso entre o papel do homem e da mulher. Eu não estou dizendo que um é maior do que o outro, de jeito nenhum, isso é mentira. Essa ideia de que a submissão feminina, você pega lá em Efésios capítulo 4, mulheres, sejais submissas ao seu homem, isso é muito mal explicado. Aqui essa igreja, você está vendo que tem colunas aqui? Você consegue ver 1, 2, 3, 4, você consegue ver isso? Aqui nessa igreja, a mulher faz o papel da coluna, você sabia disso? É. O marido é parede e teto, mas a coluna é a mulher. Você tirar a parede e o teto, não funciona. Se você tirar a coluna, cai. Os papéis são diferentes. As importâncias são vitais. Então, quando você drena o papel da liderança, você destrói. O papai construiu um império. O papai morreu. Não tem mais liderança. O que os filhos fazem? Bora vender tudo, fatiar tudo, vamos gastar tudo, vamos torrar tudo. Porque não houve uma transferência, não houve ensino. Você quer destruir uma família? Quer destruir? Destrói o casamento. Enfraquece. Você quer destruir a coluna de uma casa? Destrói a mulher. Todo ataque espiritual não vai ser contra o teu filho, vai ser contra você. Ele pode até usar o teu filho para te entristecer, mas o ataque é contra você. Para você não orar, para você não buscar Deus, para você não jejuar, para você não consertar a sua vida. Número 2, todo ataque espiritual, ele rouba, ele tira as forças de reação. Por que existem forças armadas? Forças armadas é o pitbull dentro da tua casa. Ih, pastor, só nem sabe, esse pitbull nem morde. Mas quem está de fora, olha, eu não vou me meter lá não. Ele tem uma cara de brabo, esse Doberman, esse vira-lata, pastor, ele late. Eu que não vou entrar aí. O papel das forças é uma reação. Eu gosto quando Davi fala o seguinte, quando ele fala, eu cuido das ovelhas, se alguém leva as ovelhas, eu vou atrás dele. Mas é só um menino de 14 anos. Quando ele fala que vai lutar, estou falando de guerra, com Golias, o rei Saul fala assim, mas você é só um menino, e esse aí já é guerreiro desde a juventude, ele está experimentado. Quando você não sabe reagir, o que acontece? Quando você perde a tua capacidade de reação, lembra que eu falei do Osama Bin Laden? Ele pega um avião, esse avião cai na Pensilvânia, mas o endereço dele era o Capitólio, o endereço dele era a Casa Branca. Por quê? Se o avião cai aonde o presidente americano está, a nação dos Estados Unidos cai de joelhos. Esse outro avião, eles jogam no Pentágono. Sabe o que é o Pentágono? É um lugar lá em Washington, Distrito de Colômbia, fica ali na divisa da Virgínia. Gente, ele pega um avião civil e retira a capacidade de reação imediata dos Estados Unidos. Ele colocou as forças militares, não, ninguém entra na América, ele entrou, e ele colocou em xeque a capacidade de reação. Quando o inimigo tira de você a vontade de orar, desejo de jejuar e de lutar em intercessão, ele rouba de você a capacidade de lutar. Então tem coisas que estão acontecendo com você, querido, presta atenção, que você vai ter que reagir. Alguém tem que executar o papel de líder. O homem, ele é que traz a família. Se o homem não vem, é a mulher que traz a família, porque se não tiver líder, feriria o pastor, os filhos se desviam, gente. E o papel de reação espiritual é meu, é seu. E pastor, estou tendo uma luta, está tendo uma confusão aqui em casa, já levanta a tua mão, diz, em nome de Jesus, eu clamo pelo sangue de Jesus nos umbrais da minha casa, todo espírito imundo aqui de confusão, de guerra, sai em nome de Jesus, pronto, gente. Isso, o mundo espiritual, gente,
Não conhece teu pensamento, não. Só quem conhece, que é onisciente, é Deus. Não, vou ficar debaixo da coberta aqui, vou fazer o sinal da cruz, vou fazer uma figa e o diabo vai passar. Não vai. Ele não sai por conta própria. Você tem que dar uma ordem. Sai em nome de Jesus. Esse lugar não é teu, essa casa é do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A guerra espiritual não é uma brincadeira, gente. A guerra espiritual, ela é espiritual. Ela não é teu vizinho que é teu inimigo. Não é o teu empregado, não é teu chefe. Entenda isso. Existe algo que funciona no mundo, quando Paulo fala sobre as regiões celestiais, ele está falando disso. Ele está dizendo, não se confunda. A nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. Aprenda isso. Ser humano é teu inimigo? Dê para ele de comer, dê para ele de beber. Alguém te agrediu, ele te roubou, ele te tomou uma túnica, dá a capa. Ele te obrigou a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ele te deu na cara, oferece outra face. Em Romanos 12 diz, se teu inimigo tiver fome, dê para ele de comer. Se ele tiver sede, dê para ele de beber. Você vai amontoar brasa sobre a cabeça dele. Vou repetir, nossos inimigos não são pessoas. Pastor, o senhor não conhece a amante do meu marido, você não conhece o chefe endemoniado que eu tenho, você não conhece, querido, vou repetir, não é a pessoa. A nossa luta não é contra pessoas, é contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você não pode reagir numa guerra espiritual com carne. Eu vou lá e vou bater boca com ele. Não vai ganhar nada. Vai ganhar um desprezo, vai ganhar um tapa na cara. Você vai ganhar uma demissão, você vai ganhar um processo na justiça. Isso que você vai ganhar, carne. Quem está entendendo isso? Outra área que Deus diz para a gente, cuidado com o dinheiro. Cuidado com o dinheiro. O diabo quer que você seja muito ignorante a respeito do dinheiro. Eu comecei com os homens aqui na segunda-feira, fizemos o Vale do Sol Grosso, que é o nosso churrasco. Eu fiz uma pergunta e vou fazer de novo aqui. Quantos aqui, o seu pai ensinou você a respeito de dinheiro, como lidar com dinheiro, como investir? Levanta a mão. Pode levantar a mão. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. A gente nasce ignorante, cresce ignorante, envelhece ignorante, e o diabo quer que você seja muito ignorante. Não aprende isso não. Isso não é importante. Como é que é? Dinheiro não é importante? Então Deus se enganou. Deus se enganou. Porque nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, só os 5 primeiros, e a Bíblia tem 66. A Bíblia fala 100 vezes sobre como lidar com dinheiro e sobre como você deve cuidar do dinheiro. 100 vezes nos 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus fala 80 vezes sobre dinheiro. Aí você quer dizer para mim que dinheiro não é importante? Olha para a vida de quem acha que o dinheiro não é importante, olha a vida que ele leva. O diabo vai atacar a tua vida financeira para sempre, para que você seja bem miserável. E eu não estou pregando o evangelho da prosperidade, por favor, não me entendam mal. Não vem com essa conversa de que todo crente é rico, mentira. Jesus diz, os pobres sempre tereis convosco. Sempre a gente vai ter a turma que mora no cachimba, sempre. Mas se você não aprende a lidar com isso, a tua vida vira uma desgraça financeira. Insônia, baixa autoestima, briga, separação, divórcio, sabe por quê? Por causa de dinheiro. Aí a gente fala assim, vamos fazer aqui um curso sobre investimento, sobre empreendedorismo, sobre finanças. Ninguém vem. E se eu falar que vou pregar sobre dinheiro então, o pessoal já liga o quê? O pastor vai pedir dinheiro, o pastor vai pedir oferta, o pastor vai falar de dízimo, e eu nem vou falar disso. Ó, a minha boca. Mas ele vai atacar teu sistema financeiro.
Número 4. Sabe o que é infraestrutura vital? Sabe como é que... Tem um sujeito famoso na guerra, o nome dele é General Custer. Um americano que lutou contra os índios, Cheyenne, Sioux, aqueles índios que dominavam a terra da América, quando a América vinha expandindo do leste para o oeste, eles estavam no Oceano Atlântico, queriam chegar no Pacífico. Então eles foram expulsando, matando o índio à vontade. Sabe o que esse general fez? Ele atacou a infraestrutura vital. O que é infraestrutura vital? Onde eu vou dormir, como eu vou me vestir e o que eu tenho para comer. Se você tiver uma cama, um teto sobre sua cabeça, roupa e comida, você sobrevive. 80 anos. Se eu tirar qualquer uma dessas coisas, você morre. O General Custer foi, a dieta do índio americano era proteína, carne de búfalo. Falou, não precisa matar nenhum índio não. Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Bora matar as manadas de búfalo. Ele matou, ele tirou a comida do prato do índio. O índio vai sendo empurrado cada vez mais para o mar, mais para o litoral. Acabou com a guerra. Olha para mim. O diabo não quer que você se alimente. Não, peraí, pastor, do que você está falando? Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não quer que você conheça a Bíblia de jeito nenhum. Ele quer que você seja mas bem distante da Bíblia. A palavra de Deus está para o meu espírito, como o arroz com feijão está para o meu corpo. Fica aí 3 dias sem comer. Faz um jejum comigo de 40 dias. Gente, eu fiz esse jejum ano passado aqui. Acho que eu comecei dia 30 de julho, 31 de julho. Passou agosto. Eu fui entregar em setembro. Você não sabe como é que eu ficava. Eu pregava aqui nesses 40 dias, tremendo. Você não tem potássio. Você não tem açúcar. Você não tem energia. Eu ficava, gente, eu falava, Fabíola, dirige o carro para mim. 40 dias sem botar nenhum sólido na boca, só tomando líquido. Toma aqui uma papinha, uma sopinha, toma um suco, toma um copo de leite. 40 dias. O meu corpo reage com o quê? Com fraqueza. Não é isso que é o jejum? Uma humilhação? É isso que é o jejum. Tem gente que fica 1 ano sem ler a Bíblia. O que o diabo está atacando é a tua infraestrutura vital. A palavra de Deus, a oração é vital. Oração é a mesma coisa que respirar. Eu corto aqui 3 minutos da tua garganta, 4 você morre. Ih, cadê o irmão? Morreu. Morreu, foi para a fita. Acabou para ele, está sepultado, joga pedra em cima, joga terra em cima. O mundo espiritual, ele vai atacar a vida da liderança. Ele vai deixar a tua vida perturbada, ele vai deixar a tua história com tantos problemas que você não vai conseguir liderar a sua própria vida. Ele sempre vai atacar a tua força de reação. Ele sempre vai atacar a tua capacidade. Começa a orar. Por que Jesus diz, essa casta não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração? Fala em jejuar. Fala em cortar o cafezinho da tarde. O pão com manteiga na chapa, não é bom? Aquela gordura, aquela manteiga, sai aquele cheirinho, tira. Ih, estou com fome, tem uma coxinha aqui, não vou comer não, porque eu estou jejuando. Tira. Ele sempre vai dizer para você que você não pode jejuar, que você não pode orar, que você não pode buscar a Deus. Ele ataca, ele enfraquece você, ele deixa você sem arma de revide. É a incapacidade que você tem de reagir. E
atingiu o Pentágono, atingiu o quartel-general. Ele sempre vai atacar a maneira como você lida com o dinheiro, sempre. Se você esgotar a economia de um país, você não precisa fazer guerra com ele. Vocês estão vendo o Irã? Estão vendo o Irã? Atacaram Israel. O que os Estados Unidos vai fazer? Corta o dinheiro. Corta o dinheiro. Vocês lembram quando começaram as greves dos caminhoneiros no governo passado? Lembra disso? O que o juiz fez? Vai na empresa, bloqueia o pagamento, tira o dinheiro. E eles estão marcando uma reunião aqui. Quem está investindo? Corta o dinheiro. Suspende o canal do YouTube, dos youtubers que estão falando mal da gente. Está falando mal da gente? É fake news. Corta o canal do YouTube dele. Cortou o recurso, não tem mais, acabou, você mata. Você mata a reação. Quer acabar com o Irã? O que os Estados Unidos faz? Não dou mais dinheiro. Dependa aí da Rússia. Dependa da China, que são teus vizinhos aí. Do Ocidente não vem mais nada para vocês. Quando você corta os recursos, você corta a capacidade de combate. Eu não tenho como investir no meu material bélico. Quando você atinge aquilo que é vital para a sobrevivência, você não tem mais como reagir. Entenderam? Então, você fica raciocinando a sua própria vida e fala, o que eu estou sofrendo ataque na minha vida? Porque é aí que ele está atingindo. E no final da guerra, sabe quem ganha a guerra? Sabe quem? O primeiro que convence o inimigo a desistir de lutar. Escute o que eu vou dizer. Não existe guerra perdida para Deus, mas Deus só vai até onde você vai. Se você desistir, Deus para. Porque o reino de Deus se move por fé. O reino de Deus, ele se mexe por fé. Você repara que tem gente que tem fé e recebe milagre, recebe resposta, recebe recurso, recebe bênção. Tem gente que não tem e precisa igualzinho o outro e não recebe. Guerra espiritual não tem a ver com carnalidade. Tem muita gente que pensa, ai pastor, é o demônio que opera a vontade da imoralidade sexual. Olha para mim. Não é. Porque ele é um idólatra. Não é. Gente, a idolatria é obra da carne. A sexualidade pervertida é obra da carne. O roubo e o desejo de desviar recursos da empresa, do governo, de fraudar, isso é obra da carne. As obras da carne são manifestas. Quais são? Iras, porfias, pelejas, desejos imorais, necessidade de briga, idolatria, feitiçarias. Isso são obras da carne. Gálatas capítulo 5. É isso que alimenta o poder do inferno. É isso que alimenta. E você fala, pastor, por que eu não consigo vencer nessa área aqui? Porque é uma questão espiritual que você está tratando, sabe o quê? Como se fosse... E as ciências... Não fica pensando que Deus ignora a ciência, não, gente. Mas você trata como algo natural aquilo que é só espiritual. Só espiritual. Você não reage. Quando a gente fala sobre guerra espiritual, existem, eu tenho mais 1 minuto e eu vou usar, 3 atores de guerra. O primeiro é Deus. Ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Jeová Sabaote, em hebraico. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel anuncia, derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Isaías 1, 24. Não fica pensando, ele está falando aqui do mundo espiritual. Espíritos inimigos do Senhor Jesus. O nome de Deus é Senhor dos Exércitos, mas você nunca vai ver uma guerra entre Deus e o diabo. Porque é você achar que o Paraná pode vencer o campeonato de interclubes mundial. Não vai vencer, porque ele está fora do campeonato. Deus não se mete nessa guerra. Você nunca viu. Você só vê demônio lutando contra anjo e demônio sendo derrotado por seres humanos. Só isso.
E quando eu falo derrotado por seres humanos, veja bem, não é força, é no nome de Jesus. Paulo, capítulo 19 do livro de Atos, pelas mãos do Senhor, fazia milagres e expulsava demônios. E eles batiam em retirada. Existe anjos e demônios, isso aí são atores, é como se fossem aqueles que iam lutar. Apocalipse 12, de 7 a 9, tem uma versão nova, que chama assim, então, explodiu uma guerra no céu, eclodiu uma guerra no céu. Olha como é que era espiritual. Houve guerra no céu. Miguel, que junto com Gabriel são dois únicos anjos que são revelados na Bíblia. Não existe na Bíblia anjo Rafael, tá bom? Esse povo que gosta. Não existe na Bíblia anjo com espada de fogo. Não existe. Gente, isso é conversa de literatura. O que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 3, no último versículo, é que Deus colocou anjos e colocou uma espada de fogo para vigiar a árvore da vida. A espada que vigiava, não tinha anjo com espada. Porque tem a turma que ora, Senhor, pega o teu anjo com a tua espada de fogo. Não existe isso. Isso não é verdade. A Bíblia é verdade. E a gente aprende. Que oração bonita, pastor. Mas não é uma oração verdadeira. Está mentindo, está construindo uma fantasia na sua cabeça. Existem anjos. 2 anjos têm nome revelado, Gabriel e Miguel. E tem um terceiro anjo, que também foi revelado, que se transformou em Satanás, era Lúcifer. O nome dele agora, não, ele perdeu a identidade dele. Agora o nome dele é Satanás. E eu vou ler aqui. Então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam, olha a batalha aí, contra o dragão. Vai se auto-explicar. E o dragão e seus anjos, demônios aqui, tá bom? Batalhavam, mas não prevaleceram. Ó. O dragão e os anjos perderam. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado, foi chutado para fora, foi lançado para baixo. O grande dragão, e ele vai dando os nomes dele. A antiga serpente, lembra da serpente que tentou Eva e Adão? Que se chama Diabo e Satanás. Que engana todo mundo. Foi precipitado na terra. E os seus anjos foram precipitados com ele. Sabe o que diz o verso 12, desse mesmo capítulo? Ai, pastor, o diabo está furioso com quem faz guerra espiritual, com quem está na libertação, com quem está na intercessão, com quem ora. Mentira. Apocalipse 12, 12 diz que o diabo, que foi lançado na terra, está furioso porque lhe resta pouco tempo. Mas ele coloca no teu coração, sabe que medo? Ai, pastor, eu morro de medo dessas coisas. Nem prega mais sobre isso. Vou repetir. Existem questões que estão na sua vida, que Deus deixou, sabe para quê? Para você aprender a lutar. Sabe aquela pessoa chata? Às vezes é irmão, sabia? Sabia que às vezes é pai, mãe, vô, tio, parente, pastor, sai. Dá para a gente se divorciar do parente? Dá. São coisas que vão ficar na sua vida, que vão provar você e que vão te ensinar a guerrear. Se você entender que a questão não é carnal, e você levar para o lado espiritual, gente, você vence a batalha. Não dá para atacar um ser espiritual, que é um demônio, se eu pudesse, aí eu treinava, sabe o quê? Essas lutas do UFC, MMA, pegava um fuzil e resolvia o problema, mas não funciona. Você vai dar soco no vento, você vai dar chute, no nada. A questão é espiritual, a guerra espiritual você vence com o sangue da cruz, com a unção do Espírito Santo, com o nome de Jesus, com jejum e com oração, e acabou. Não tem mais, se eu tivesse mais alguma coisa eu te dava. Terceiro e último ator, o próprio ser humano. Deus fala o seguinte: eu colocarei inimizade. O pau vai, porque Eva, estava muito, um em carne com a serpente. Eva tinha uma amiguinha no paraíso. Ai, estou sozinha. Adão foi trabalhar, foi cuidar da terra. Ela começou o quê? A fazer amizade com a serpente. Olha que coisa, gente. Deus falou assim: a partir daqui, eu estou rompendo laços. Eu vou colocar inimizade entre a mulher. Acabou. Você não fala mais com ela. Acabou. Serpente, pronto. Chega para lá. Colocou inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, os filhos.
e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. No hebraico, esse texto parece que está ao contrário, né? Jesus esmagou a cabeça da serpente, ele é o descendente. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Jesus não podia vir como anjo, gente. Ele tinha que vir como gente. Ele tinha que sofrer na carne, na pele do ser humano, aquilo que era merecido pela gente. Mandou seu filho nascido de mulher, para quê? Para ele vencer as trevas. Satanás, quando Jesus é crucificado, aqueles cravos entram no calcanhar de Jesus. Você vai ferir mas ele vai esmagar a tua cabeça. O ser humano, ele entra, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Em Efésios capítulo 6, verso 12, ele fala, se prepara para a guerra, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que estáis firmes contra as astutas ciladas do diabo, o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o cinturão da verdade. Ele vai colocando o armamento pesado e a defesa no homem, o peitoral da justiça, o escudo da fé, sobretudo, avisei, né? O inverno chega hoje, hein? Em maio vai ter um calorzinho que chama veranico de maio. Você que não é de Curitiba, vai começar a esfriar. Aí quando chega mais ou menos em maio, junho, está todo mundo de sobretudo. É aquela roupa que vem daqui até o pé. Lembra do sobretudo que está lá guardado com cheiro de mofo no seu armário? Você vai tirar e vai limpar ele, porque senão você vai chegar aqui, nossa, o irmão está com cheiro de velho, de sabonete de terceira idade. Não é isso, gente? O sobretudo me protege daqui até ali. É o escudo tem o tamanho da tua fé. A tua fé é pequenininha, teu escudinho vai ser desse tamaninho. Se a tua fé é enorme, teu escudão. Eu era garoto, tinha um filme chamado Star Trek. Era uma série, que nem tem hoje essas séries de TV. Por exemplo, aqui tem uns jovens aqui, mais ou menos, estou olhando, deve ter a idade dos meus filhos. Eles gostavam de uma série chamada Kenan e Kel. Gente, um gostava de refrigerante de laranja. Alguém lembra disso? Não. Era uma série. Era uma série. Por exemplo, os mais velhos vão lembrar. Tinha um senhor e senhora Hart. Era o casal 20. Passava depois de um programa da TV, na televisão no domingo. Depois dos gols, passava casal 20. Era uma série. Tinha uma série quando eu era garoto, chamada Star Trek. Tinha uma nave estelar chamada Enterprise. Os mais jovens não sabem o que é isso. E tinha o Dr. Spock lá, o Capitão Kirk. E quando eles estavam, sempre vinha um inimigo, gente, com uma arma, um raio laser, pá, dando pancada na Enterprise. Aí o Capitão Kirk falava assim, tinha o Dr. McCoy, que era um médico, e tinha outro que era o chefe da casa de defesa, de máquina. Ele falava assim, esqueci o nome dele, ele falava assim, fulano, baixa os escudos. Aí, o escudo entrava na Enterprise, o inimigo podia mandar bomba à vontade, mas tinha um escudo. Olha para mim, querido, a fé é um escudo para você. Tomai sobre vós, sobretudo, o escudo da fé, porque você vai poder apagar todos os dardos inflamados do diabo. Pastor, como é que eu tenho mais fé? Lendo a palavra. A fé vem pelo ouvir, e vem por você dar crédito. Ouvir a palavra de Deus, você tem que crer no que está escrito. Quanto mais você crê que aquilo que está ali é verdade, e pastor, mas eu aprendi diferente, a tua fé cresce. E depois você pega a espada do Espírito, que também é a palavra de Deus, e ela é tua arma de ataque. Entenderam isso? Vamos orar, vamos ficar em pé. Em nome de Jesus, vou orar por você. Você ouviu aqui, eu sei que alguma área da sua vida está enfrentando uma guerra, uma batalha. Pastor, eu enfrento uma luta, Deus deixou um problema para eu resolver, eu falo, como é que eu vou resolver? Olha o tamanho desse inimigo, olha o tamanho desse gigante. As armas de guerra, são armas que Deus entregou para você. Olha para mim, você tem que tomar, sabia? Sabia que Deus não dá na tua mão? É como se tivesse um paiol de armas. Tomai, você vai lá e toma. Ó, deixaram para mim aqui uma caneca d'água. O irmão que deixou aqui, o meu diácono, vai colocar na minha boquinha não. Está aqui, ó. Eu vou tomar, ó, eu vou tomar. Está aqui, é meu.
Mas eu vou tomar. Aqui. Ó, tomei. Você tem que pegar essa arma. Pastor nenhum te dá essa arma. O que o pastor dá para você é algo chamado cobertura espiritual. A gente começa semana que vem. O que o pastor te ajuda é você receber patente espiritual. Eu ensino semana que vem. Mas a armadura quem toma é você. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Ele repete isso 2 vezes. Não ignore isso. Guerra espiritual se vence com armas espirituais. Olha só para você. Você está vivendo uma luta? Pastor, estou em dúvida, hein? Se é espiritual, se é natural, se é psicológico, se é psiquiátrico. Será que eu estou ficando louco? O diabo, ele faz questão de te manter ignorante e de atacar a tua própria liderança. Gente, se o diabo atinge o pastor de uma igreja, a igreja some. Sabia? As pessoas vão embora. Se o diabo atacar teu marido, mulher, presta atenção, você vai sofrer. Marido, se o diabo atacar tua mulher, você vai ficar sem coluna de sustentação. Ele vai atacar aquilo que mantém a direção. O diabo sempre vai atacar as finanças da gente. Não ignore os princípios de finanças que Deus dá para você. O inimigo sempre vai tirar de nós infraestrutura de sobrevivência. Não ignore. Eu sei que teu dia é cheio. Pastor, onde é que eu vou arrumar tempo para ler a Bíblia? Vai ter. Eu leio todo dia. A gente acabou de fechar semana passada aqui 100 dias da Bíblia. E eu faço todo um monte de coisa. Só que a gente mente para a gente mesmo. Eu não tenho tempo. Tem tempo. Você é desorganizado no tempo. Porque você dizer para mim que não tem tempo, você está dizendo que Deus errou, que devia ter te dado 25 horas de vida por dia. Que 24 horas não está bom. Ah, Deus, você errou. Eu precisava de mais 1 horinha. Organiza a sua vida. Sai do seu lugar, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vou orar por você. Você que está passando guerra espiritual, tem alguém passando guerra espiritual. Você que quer receber o armamento de Deus, sai do seu lugar, vem para cá. Vamos orar juntos. Vamos aprender a lutar. São problemas que Deus deixa para a gente. Para a gente ser aprovado. Não é para a gente ser reprovado. Tá bem? São lutas. Como é que eu vou vencer isso? Calma. Deus que te coloca na... Eu gosto muito quando ele fala sobre os amorreus. Os amorreus eram os gigantes. A gente pensa que eram os filisteus. Vem para cá, filho. Vem para cá. Os filisteus, porque a gente fala assim, não são os filisteus que eram gigantes, porque Davi tinha os irmãos gigantes, não é isso? Os amorreus, a Bíblia diz, eles eram altos como cedros. Ele fala assim, eu te levei até os amorreus, homens maiores do que você, mais fortes do que você, mas te levei para te dar vitória. Eu te levei para derrotar eles para você ver. Então você acha que você é pequenininho? Você é mesmo. Mas dentro de você mora o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Dentro de você mora o Senhor dos Exércitos. Você entendeu isso? Feche teus olhos agora. Conta aí para Deus no teu coração a guerra que você está vivendo. Conta aí para Deus, você está vivendo um cerco. Sabe quando o exército cerca uma cidade? Conta para Deus aí a verdade. Fala para Ele no teu coração. Conta para Ele a tua luta, as tuas perseguições. Conta para Ele que tem gente que quer o teu mal, quer ver a tua destruição, quer destruir teu casamento, quer destruir teu filho. Conta para Ele a situação que você se encontra na tua enfermidade. Conta para Ele qual é a luta que você está vivendo. Fala para Deus que você não está conseguindo vencer o pecado. Fala para Deus que você não está conseguindo vencer a tua luta desse vício. Conta para Deus a verdade, agora aí no teu coração. Fala para Ele assim, essa é a minha guerra. Você talvez tenha tanta guerra na tua vida, tanta guerra. Você não, pastor, é tanta coisa que eu nem sei dizer o que é. É tanta flecha que eu recebo do inimigo, é tanto bombardeio que eu recebo do inimigo. Pai, em nome do teu filho Jesus, é isso, é assim que nós oramos, no nome do vencedor, no nome daquele que venceu principados, potestades, que venceu todos os poderes das trevas, é no nome daquele que faz o inferno tremer, no nome de Jesus, que nós oramos, que nós invocamos o Senhor, nós te entregamos, Senhor Deus, as nossas batalhas, mas nós tomamos toda a ferramenta de guerra que o Senhor tem para a gente, nós tomamos sobre nós esse capacete da salvação, bem ajustado, Senhor Deus,
Nós tomamos sobre nós e colocamos para a gente não escorregar na batalha os calçados da preparação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nós nos escudamos na fé que o Senhor nos dá para apagar os dardos inflamados do inferno. Nós nos embrulhamos no cinturão da verdade, Senhor Deus. Tira de nós toda mentira sai em nome de Jesus. Senhor Deus, nós nos aproximamos da guerra com um colete balístico, com um peitoral da justiça, porque as nossas próprias justiças são trapos de imundícia, mas nós somos justificados pelo sangue daquele que é perfeito. Nós tomamos sobre nós o sangue de Jesus que nos justifica. Pai, nós seguramos a espada do Espírito. Coloca uma palavra profética de vitória na boca dos teus filhos, da boca das tuas filhas. Tira toda a timidez, tira todo o medo, tira todo o espírito, essa síndrome de vítima, Senhor Deus. Teus filhos são mais do que vencedores em Cristo. Cada uma dessas batalhas, Senhor Deus, eles é que vão vencer, mas vão vencer no nome de Jesus. Vão vencer no poder do sangue da cruz. Vão vencer na unção do Espírito de Deus. Vão vencer no nome mais poderoso, o nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus nós oramos, nos habilitamos para a vitória espiritual, para a guerra espiritual, em nome de Jesus. Diz amém comigo, diz amém. Diz assim: eu creio, Senhor. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe você. Que bom que você veio, que bom que você veio. Amém, gente? Levanta a sua mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você agora e sempre. Amém? Vá em paz. Você que nos ouve pela Gospel FM, pelo YouTube, vem para Bom Retiro, Avenida Desembargador Augusto Simas, 1772, aqui no bairro de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Domingo, às 9, às 11, às 19, quarta-feira, às 20 horas, aqui no Quarta-feira. Deus te abençoe, gente. Boa noite. Vai com Deus.